É uma coisa que eu sempre falo pra vocês. A DC sabe fazer filme de super-herói. Liga da Justiça, o filme. Direção, Joss Whedon. Mas na verdade o filme foi quase todo feito pelo Zack Snyder. Com a saída de Zack Snyder, o visual sombrio foi substituído por um visual mais leve, mais agradável e com um pouco mais de comédia nesse filme. Porém, isso não tira as características básicas de um filme da DC. O clima sombrio continua lá, o drama continua lá e, na verdade, não tem muita comédia. O roteiro do filme pode ser bem comparado aos clássicos desenhos da DC. Na verdade, não só aos clássicos desenhos da DC, aos atuais. A DC produz muitos desenhos. E eu aconselho a vocês não assistirem apenas o que a DC faz no cinema. Assistam a produção dos filmes da DC e da Warner, que são muito bons. Temos um roteiro com uma estrutura clássica de quadrinhos, uma boa apresentação de personagens, uma boa característica heroística desses personagens, um vilão um tanto quanto caricato, mas o filme se aproxima muito ao que é feito nos quadrinhos. Bem diferente do que a Marvel tem feito ultimamente. A fotografia do filme. Uma fotografia apurada, com uma excelente constituição de cenários. Nós vemos Temícera muito bem constituída. Nós vemos Gotham City muito bem constituída. Uma preocupação muito grande com os detalhes. Todo o clima e toda a beleza de Temícera é colocado. Toda a abordagem soturna de Gotham City é vista no filme. Paredes pichadas, a cidade escura. Porém, uma coisa eu falo pra vocês, muita coisa foi constituída em CGI, sem locação física. Porém, nada disso compromete o valor da história. Falando de CGI pra vocês, muita coisa nesse filme não é tão bem feita. O vilão, principalmente, Steppenwolf, Lobo da Steppe, fica muito caricato e muito bonecão de videogame. E alguns movimentos dos próprios heróis também é constituído dessa forma, com CGI não muito bem trabalhado. Porém, a montagem e a coreografia das cenas é muito bem constituída, dando a isso um valor na história. Vou falar um pouco do elenco para vocês. Ben Affleck como Batman. Particularmente, eu não gosto muito do Ben Affleck. Acho ele até um pouco canastrão. A segunda vez de Ben Affleck carregando o manto do morcego. Eu acho que Ben Affleck entrega um Batman bastante interessante. Até em certos pontos melhor que Christian Bale. Ele retrata muito bem essa necessidade de união de uma equipe para enfrentar o mal maior, trazendo também o clima soturno do personagem e até bastante humor na história. Gal Gadot como Mulher Maravilha. A ex-Miss Israel nos entrega mais uma vez toda a beleza, força e impulsividade dessa personagem. Tal qual no primeiro filme, Gal Gadot consegue entregar beleza, força e muito sentimento nesse personagem. O texto dela é muito bem trabalhado, trazendo referências da sua antiga paixão e utilizando isso para unificar a equipe. Eu mais uma vez destaco Gal Gadot como sendo a melhor coisa desse filme. Jason Momoa, o antigo Khal Drogo, como Aquaman. Não considero Jason Momoa como sendo um bom ator, porém o texto e uma excelente direção conduziu muito bem o personagem, fornecendo um Aquaman com várias camadas, utilizando bastante humor e virilidade. Temos um Aquaman que gosta muito de beber o seu whisky, mas também tem bastante presença em cena. Muita gente pode reclamar desse visual do Khal Drogo como Aquaman, falar que ele não relembra o visual clássico. Porém, em várias edições da DC, não muito atuais, já vimos o Aquaman com esse visual. E uma boa explicação da vida de Arthur Curry e todas suas questões de não querer ser o soberano de Atlântida. Ezra Miller como The Flash. Ezra Miller já tinha demonstrado ser um excelente ator em Animais Fantásticos e Onde Habita. Aqui ele nos entrega um The Flash bastante adolescente e com bastante humor. A constituição do personagem, toda a sua insegurança ficou bastante interessante. E a maior parte das piadas vem dele. Henry Cavill mais uma vez com a capa de Super-Homem. Muita gente fala mal de Henry Cavill como Super-Homem, mas eu acho que ele relembra muito Christopher Reeve. Agora, o que acontece nessa história é que eu esperava, sinceramente, a constituição de um Super-Homem mais trazido pelo Zack Snyder. Ou seja, um Superman sombrio. Temos até a apresentação desse Superman sombrio na história. Porém, apenas num certo momento. Eu achava que o ressurgimento do Superman seria uma coisa mais sombria e bem constituída, e não apenas uma necessidade de desenvolvimento de ressurreição da equipe. Com apenas pequenas partes desse Superman sombrio que eu esperava, temos muito mais dramaticidade. A parte do amor com Lois Lane e com sua mãe. A velha e clássica volta à cidade de Smallville. Cenas que se tornam até um pouco chatas no filme. Porém, se pensarmos bem, a dramaticidade é bem necessária nesse trabalho da DC. Mas numa análise geral, eu preferi o Superman sombrio,
com barba, como até apareceu em algumas fotos de divulgação. Porém, acho que tudo isso foi mudado com a entrada de Joss Whedon na direção. Ray Fisher como Victor Stone, o Cyborg, um ator novo entregando uma atuação interessante. Constrói o personagem bem, com toda a dramaticidade de um homem que se tornou uma máquina. E todo o desenvolvimento de ser o herói que mais entende de tecnologia. Agora podemos considerar que o CGI não foi muito bem feito. Uma movimentação estranha do personagem, trazendo até uma certa falsidade na sua constituição. Porém, a transformação do seu corpo em armas eu achei até bastante interessante. Ciaran Hinds como Lobo da Steppe, Steppenwolf. Mais uma vez, não tivemos um bom vilão. Apesar de Ciaran Hinds entregar uma boa interpretação, tivemos um vilão sem camadas, sem desenvolvimento e principalmente sem motivação. Isso sem falar que foi um personagem totalmente feito em CGI. Eles podiam ter constituído um personagem humano como os heróis. E principalmente o texto dele poderia ser mais bem desenvolvido. Isso sem falar da sua ligação com Darkseid, que na verdade não ficou muito bem explícita. Vamos falar de alguns coadjuvantes. Jeremy Irons mais uma vez nos entrega um excelente Alfred. E já vou entregar para vocês uma das cenas pós-crédito. Jesse Eisenberg volta como Lex Luthor. E sua fuga da prisão é proporcionada por Deathstroke, o Exterminador. Falando de aparições de heróis, tivemos uma rápida aparição do Lanterna Verde, mas de sua constituição clássica. A trama é bem simples e se assemelha muito a toda a produção de desenhos e de quadrinhos da DC. O vilão Steppenwolf quer reunir as 3 caixas maternas para abrir um portal e trazer todo o poder de Darkseid e Apocalipse até a Terra. Batman percorre uma jornada para reunir heróis que a princípio nunca estariam unidos. Daí eu já quero começar a ressaltar a ligação e a interação desses personagens. Todos os heróis, a interação e a reunião deles ficou muito bem feita. Todo o texto nos mostrou esses personagens bem desenvolvidos e com várias camadas. Porém, a trama nos leva ao final da história um tanto quanto fácil demais. Apesar de todo visualmente muito bem constituído, eu acho que não carregou a dramaticidade e a expectativa necessária. Basicamente, galera, Liga da Justiça é um filme visualmente bem desenvolvido, porém apresentando alguns problemas de CGI. Uma constituição de cenários excelente, relembra muitos quadrinhos, tal qual a trama que relembra bem as histórias clássicas. Uma apresentação de personagens muito boa, porém com o vilão sem motivação. Um final um tanto quanto fácil demais. Mas em resumo, eu falo pra vocês, Liga da Justiça, pra mim, é melhor de tudo que eu já vi da Marvel. Muita gente gosta de falar mal da DC, mas eu acho que tudo que eles têm constituído, apesar desse universo sombrio, é muito bom. Porém, se você não gostou do universo sombrio, não vai esperando isso nesse filme da Liga da Justiça. Esse filme nos entrega uma leveza bem maior. Eu acho que vale muito o seu ingresso. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, meus contatos estão aqui embaixo. Um beijo, tchau, tchau.